Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais um episódio do Bate-Papo Pastoral, numa produção da Pastoral da Comunicação, com a criação, a realização também da coordenação diocesana de pastoral com o Padre Joãozinho, o Padre João Cândido da Silva Neto, e hoje recebendo para um bate-papo especial o Padre Luiz Antônio Pena, ele que é assessor da Comissão Diocesana de Leigos da nossa diocese e que tem um material incrível que foi elaborado para esse ano de 2024, que é essa cartilha de orientação para as eleições 2024, e é sobre ela que nós falaremos hoje. Padre Joãozinho, bem-vindo. Padre Pena, seja bem-vindo também. Muito obrigado. Obrigado, Edu. Seja bem-vindo, Padre Pena, ao nosso bate-papo pastoral sobre as eleições neste próximo domingo, dia 6 de outubro, as eleições municipais. Então, bem-vindo, e desde já nós queremos agradecer ao Padre Pena pelo trabalho que está sendo realizado nesta dimensão tão importante que é as orientações diocesanas para este tempo de eleições, que certamente não é só para essas eleições municipais de 2024, mas que são orientações que servem para todas as eleições. Então, bem-vindo, e nós vamos conversar um pouco sobre as eleições, sobre a política. Então, alguns podem até falar, mas a igreja fala de política. Então, é importante a política, porque, olha, o Papa Pio XI, em 1927, o Padre Pena trouxe este material preparado pela nossa diocese, uma fala do Papa Pio XI. Política é uma das formas mais altas da caridade, porque busca o bem comum. Então, a política é uma dimensão importante da fé em Cristo, da fé da igreja. Bem-vindo, Padre Pena. Obrigado, Padre Joãozinho, obrigado, Eduardo. E é uma alegria nós podermos aqui partilhar esse momento, desta reflexão. De fato, aí a pedido de Dom Eugênio, também do Padre Joãozinho como coordenador de pastoral, podemos nos debruçar para trazer um pouquinho de luz, diante de tantos desafios que esta realidade deste tema se coloca. E como é um tema também, como o Padre Joãozinho disse, que às vezes tem um certo preconceito, de que a igreja não tem, a igreja nessa parte aí ficar na sacristia, não. Aqui até também o próprio Papa Francisco, na Fratelli Tutti, também fala da boa política, continuando aí o que tantos papas foram falando da doutrina social da igreja. E na verdade aqui a gente quer experimentar a política, é o desejo dessa caridade maior, é o desejo do bem comum. Então nós trouxemos aqui alguns princípios, algumas reflexões, algumas orientações também de como cada ente batizado, cada batizado deva participar da sua dimensão política, falando uma orientação para os padres, para os diáconos, mas também principalmente para os leigos, que este campo é um campo que os batizados leigos podem participar com bastante empenho. Então, é uma oportunidade de nós refletirmos daqueles que são candidatos, os leigos nossos, mas também daqueles que não são, para nós não deixarmos de estarmos participando deste momento tão importante. Como o Padre João disse, aqui talvez tenha orientações que vão servir para agora e até muito mais para o futuro, mas porque também agora do presente, que vai acontecer agora essas eleições, seja um material que a gente possa ter como horizonte para fazermos boas escolhas, porque essas boas escolhas impactam por 4 anos os nossos municípios, seja de prefeitos, vereadores, a gente saber sondar bastante, acompanhá-los, para ver quem também se identifica e representa um pouco daquilo que a igreja e a doutrina social da igreja pensa. Então, esse foi o objetivo mais primordial da gente dar assim alguns elementos para que as pessoas tenham também eles como oportunidade de discernimento nas suas escolhas neste próximo domingo. E interessante pensar também, Padre Pena, que a política ela acabou se tornando algo que as pessoas estão decepcionadas com isso. Tanto que nas últimas eleições, com aquelas divisões tão intensas entre partidos, ideologias e tudo mais, cria-se aquele sentimento de certa decepção, de não ter mais credibilidade. E aqui a própria capa do
do material tem o trecho da carta aos Romanos, que é a esperança não decepciona. Né? Então, a partir daqui, então, foi criada essa iniciativa, a partir daqui que se começa a se escrever esse contexto de orientações? Sim, porque primeiro também que até bom citar que a gente recebeu o material, né, do Padre Joãozinho, do Bispo Eduardo de Jaboticabal, e a partir dele também a gente foi construindo, e esse tema também é do Sul 2, né, que tem uma cartilha própria ali para o pessoal do Paraná, mas acho que o objetivo é trazer esse tema, que a esperança não decepciona, é exatamente perceber, né, que a política ela tem os seus limites, ela é uma realidade humana. E como realidade humana, ela vai ter acertos e ela vai ter erros. Tem avanços, mas às vezes também tem retrocessos. Mas a gente não pode perder o horizonte de ninguém deixar roubar a nossa esperança de que a gente pode também fazer escolha e ir aprendendo. Nós, no nosso país, a nossa democracia, quando a gente tem a oportunidade de votar, é muito recente, né? Faz 30 anos que nós estamos fazendo essas experiências. Tem países que já avançaram muito, já tiveram muito mais experiências. E é claro que a gente vai ter, de vez em quando, algumas realidades. Agora, porém, também, realmente você falou, essa polarização que o Papa também denuncia, ela não traz, ela não agrega. Ela começa a passar essa ideia de uma política muito ruim. Por isso que o Papa se contrapõe com a política boa, né? Que é a política não como politicagem e nem como conflito. Hoje também a gente está percebendo que parece que nós estamos sendo jogados na política do conflito. Isso não resolve. O adversário não é inimigo, ele não está aqui para ser eliminado, ele está aqui para apresentar propostas diferentes. Se a gente entender isso, a gente vai tirar um pouquinho essa tensão, ela vai existir, mas ela vai ser bem amenizada e a gente vai se respeitar no diálogo, nas discussões, né? Porque senão vira briga, né? E aí perde a razão de ser. E para nós cristãos, nós não sonhamos esse mundo desse jeito. Talvez as pessoas estão decepcionadas com uma certa política que não corresponde também àquilo que eles anseiam. Por isso que tem que pensar bem, tem que escolher bem e depois tem que acompanhar também, né? Acho que essa parte também é importante. As pessoas que são eleitas, elas, no processo do mandato, elas têm que ser acompanhadas, até para ver se elas devolvem a devolutiva daquelas políticas públicas que, afinal de contas, elas prometeram. E este tema da esperança também está muito em sintonia com o jubileu, né, 2025, verdade, o Ano Santo, que vamos celebrar a partir do Natal deste ano. A esperança não decepciona é a passagem bíblica que dá o título à bula de proclamação do jubileu 2025 pelo Papa Francisco. A esperança não decepciona. E então a igreja também nos convidando para sempre renovar a nossa esperança. E o fundamento da nossa esperança é o Cristo, é Jesus crucificado, ressuscitado por nós. Jesus que é o Senhor da vida, o Senhor da história. E quando Jesus se revela como o bom pastor, lá no Evangelho de São João, no capítulo 10, ele vai dizer: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. E a igreja, então, tem esse compromisso político, que é um compromisso de fé, porque Jesus veio trazer a vida em abundância, a vida para todos. Então, tudo que toca a vida humana diz respeito ao Evangelho, à missão evangelizadora da igreja. Por isso que as eleições agora que se aproximam são tão importantes para nós, não é? Porque a política, como o Padre Pena já lembrou, o Papa Francisco fala da boa política, da política melhor, deve ter, né, como objetivo o cuidado da vida do ser humano, o cuidado do ambiente, né, da casa comum. Enfim, a política deve estar a serviço da vida em todas as suas dimensões, de todas as pessoas. Por isso, esse tema vem nos ajudar, essa palavra de Deus, né, da carta de Paulo aos Romanos, vem para nos incentivar, nos ajudar a renovar a nossa esperança em Cristo e na busca de vida melhor, de vida digna para todos. Interessante pensar nesse comprometimento que todos nós devemos ter. Eu me lembro de uma campanha da Fraternidade, não lembro o ano agora, o padre talvez
recorde, que tinha essa orientação para que os leigos pudessem se envolver mais nas políticas públicas do município. Por exemplo, Conselho de Cultura, Conselho de Saúde. Né? Então, não apenas esse momento de escolher o seu candidato e cobrá-lo, como o Padre Pena citou, quando o Padre Joãozinho também dá essa orientação, mas o nosso envolvimento quanto cidadãos, de estar mais a par e também conseguir, com o nosso voto, não só no candidato, mas em todo aquele momento, aquele grupo que decide também por setores específicos da nossa cidade, contribuir também com ideias, com fiscalização em tudo aquilo que acaba sendo feito, porque é uma maneira de, por exemplo, participar de audiências públicas. A última experiência que eu tive na minha cidade, por exemplo, audiências públicas que eram feitas na Câmara não tinha participação da população. Mesmo reforçando o convite, as pessoas não sabem nem, por exemplo, o que é uma audiência pública. Então, está mais a par, está mais por dentro e assim buscar contribuir e entender melhor a organização de uma cidade, de uma região, né? É como talvez o tema também ele é um pouco árido para a maioria das pessoas e tem essas decepções no meio, a tendência das pessoas é recuarem. Sim. Mas não deve, quer dizer, a nossa cidadania, né, seja dando cidadania como cristãos, como batizados, que não perde a esperança, como até para ajudar Jesus a pastorear, a gente tem que fazer isso que você estava dizendo. A gente também se aproximar um pouco dessas instâncias para a gente acompanhar mais de perto e dar a nossa contribuição, né? O Dom da Deus, está aqui até na cartilha, eu citei ele, tinha a expressão, né? Se os maus, entre aspas aqui, tomam contas de alguns espaços, é porque os bons se omitem. Então, na verdade, nós precisamos evocar que as pessoas também entendam que a maneira de nós conseguirmos a vida em plenitude, como o Padre Joãozinho estava fazendo, dizendo, traduzir isso para as pessoas, é exatamente essa participação, esse envolvimento, né? É o que fala o princípio da alteridade e da subsidiariedade, né? Que você também faz a sua parte, o seu papel, e não espera só do governante, do prefeito, do vereador, mas você também contribui. Claro, acompanha, cobra aquilo que é necessário, mas faz a sua parte também para que as coisas de fato aconteçam, né? Porque afinal de contas a política está em todas as circunstâncias da nossa vida, é uma dimensão humana que não nos escapa em qualquer realidade e ela precisa, na boa política, ser feita para produzir a vida para as pessoas, né? Padre Pena, você estava dizendo anteriormente sobre a polarização. Estamos vivendo já há alguns anos essa forte polarização, não só na política, mas também em tantos outros ambientes da sociedade e também da igreja. É importante, acho que, refletir que a igreja, ela trabalha, como nós estamos conversando aqui, com a política, a boa política, a melhor política, a busca do bem comum, que é o objetivo da política. Então, como que é essa relação da igreja com a política sem esses partidarismos? Né? Quer dizer, a igreja apoia um partido, é de direita, é de esquerda, é de centro, ou a igreja, a serviço do evangelho, está acima de tudo isso? Não, a igreja, na verdade, é apartidária, né, Padre Joãozinho? Nós sabemos que todos os princípios da igreja, da doutrina social da igreja, ela não entra nessa questão de dizer esse ou aquele. Pode ter que um partido ou outro, um candidato ou outro, que tomara que bom, tenham também princípios que se identifiquem com a doutrina social da igreja. Mas nunca a igreja, ela vai dizer vote nesse, vote naquele, ela não tem candidato, ela tem alguns instrumentais que pode até servir para os candidatos, e se eles olharem, a gente vai ficar contente deles incorporarem isso nos seus projetos de governância ou até de políticas públicas, porque a doutrina social da igreja ela tem vários elementos, né? E como às vezes hoje, como o Padre Joãozinho está dizendo, às vezes é meio polarizado, as pessoas querem colocar rótulos na igreja, que é assim, é assado, desse lado, daquele, não. A igreja é do lado do evangelho e pela doutrina social ela faz opção pelos vulneráveis, pelos pobres e tudo aquilo que ajudar a promover a vida, de fato a igreja vai estar a favor e tudo aquilo que for contrário, for contra a vida, né, nós também vamos estar contra, né? E talvez, eu sempre digo assim, que nesse ambiente polarizado, no mundo de hoje a gente tem que descobrir pessoas razoáveis,
Quem for um fanático político-religioso, fica difícil conversar, porque a pessoa já parte de um princípio que ela está certa e que ela não vai mudar aquilo. Então, aí ela não tem abertura. Agora, os razoáveis, que acho que existe, e são a maioria das pessoas, há intercâmbio, a gente pode conversar, né, e a gente pode descobrir quais melhores caminhos para promover também aquilo que a igreja sonha. Então, a gente precisa ver essas pessoas que podem assim nos representar nessa dimensão, né? A igreja está a serviço do reino de Deus. Isso, bem lembrado. A igreja está a serviço do reino de Deus e os princípios que movem, né, a posição da igreja em todos os âmbitos da sociedade e também na questão política, são os princípios que estão no Evangelho, na palavra de Deus, né? Então a igreja tem dois braços, podemos dizer assim. Tem o catecismo da igreja, que é a doutrina da fé da igreja, e também tem a sua doutrina social, que é muito pouco conhecida e muito pouco falada, né? Mas a igreja sempre teve, então, o seu corpo doutrinal da fé e a fé que ilumina toda a realidade humana. Então, a igreja também tem a sua doutrina social, toda baseada na palavra de Deus, sobretudo nos evangelhos. Interessante quando o Padre Pena falou sobre a questão a pessoa tem uma opinião e ela nem está aberta para discussão. Me veio à mente aquela ideia do dogmatismo, mas o dogmatismo negativo, aquele que você tem uma ideia, uma convicção e não muda por nada, né? Tem um autor em inglês chamado Julian Thrasher. Ele fala muito sobre comunicação, e aí ele tem um material chamado 7 Pecados Mortais da Fala, da comunicação. E o último, inclusive o 7º, é o dogmatismo. É aquela pessoa que tem uma opinião e ela não muda por nada, né? Então ela cria intriga, discussão e não se procura um equilíbrio, né? Um bem comum não é o foco, né? Apenas... Então esse cuidado que a gente tem que ter, válido reforçar isso. A importância de termos esse material aqui, se você não teve ainda a oportunidade, né, ele foi postado no site da Diocese, diocesesaojoão.org.br, também no Facebook, no Instagram tem um link para você fazer o download e conhecer um pouco mais, compartilhar também com a sua comunidade, com a sua paróquia, com, né, o seu movimento, a sua pastoral, que dá tempo ainda de você, né, se inteirar e compartilhar também, até mesmo com os candidatos de sua preferência. Isso. Então, Padre Pena, as eleições estão aí. Já neste domingo, dia 6 de outubro, né, nós temos as eleições municipais e nós vamos votar no prefeito e escolher um vereador, uma vereadora, né? Então, que orientações práticas aí você daria para ajudar a nós, né, os eleitores, nós que vamos votar, na escolha do candidato? Que orientações práticas você daria para a gente? Eu acho que até está elencado aí algumas coisas que temos na nossa cartilha, né? Algumas referências. A dignidade da pessoa humana, né? Ela está presente e é um critério que a gente tem que olhar para o candidato. Se ele luta pela dignidade da pessoa humana, pelo bem-estar de todas as pessoas, né? E ao mesmo tempo é a favor da vida do começo ao fim, é contra a violência, é contra armamento, é contra uma série de atitudes que não correspondem ao reino, que não correspondem aos valores do Evangelho. Sempre pessoas que são a favor da família, né, constituída, e também que engloba muitas realidades também, e a pessoa a favor do diálogo e da paz, né? Se nós vemos assim, que quando falamos da polarização, para a internet hoje o engajamento está na violência, né? Está no favorecimento daquilo que assim, até a expressão fala, incentiva o ódio. Não, nós incentivamos a paz. Nós queremos pessoas que saibam dialogar, respeitar os outros, respeitar os pontos de vista diferentes e convergir e governar, depois de eleito, para todas as pessoas que eles são responsáveis e até aquelas que pensaram diferente naquele momento, né? E essa ética também, né, contra a antiética da fake news, né? Que hoje também, depois na cartilhinha tem umas orientações bem básicas sobre fake news, né? Que a gente tem que checar as coisas. Hoje
com tantos recursos tecnológicos, nós sabemos que há muito material produzido. Antigamente era aquele panfletinho jogado na última hora para falar uma coisa bombástica de algum prefeito ou de algum vereador, bem de madrugada. Hoje não, isso já acontece durante o próprio processo eleitoral. Então a gente tem que saber filtrar isso também, para a gente não cair nessa armadilha, porque na verdade fake news é um nome bonito para dizer de mentira. São mentiras que destroem pessoas, que destroem currículos, né? E às vezes faz até um linchamento virtual. Devemos estar atentos também a isso para sermos éticos na nossa escolha e tendo como princípio essa boa política, né? E esse convergir do bem comum. Se a gente escolher com esses critérios, a minha impressão é que a gente vai acertar muito mais do que errar. Bom, um cidadão consciente, um cristão consciente, não deixa de votar, não é? Exatamente. Porque o voto é a nossa participação na escolha de pessoas que vão procurar estar a serviço de nossos municípios, procurando sempre o bem comum, a vida de todos. E lembrando que nas nossas 18 cidades, né, da nossa diocese, nós teremos depois dos prefeitos eleitos um dia especial em que Dom Eugênio estará conversando com todos os prefeitos eleitos e vereadores também. Né? Será no dia 26 de outubro, reunião com prefeitos e vereadores eleitos com o nosso bispo no Santuário Nossa Senhora do Desterro, em Casa Branca, a partir das 8h30 da manhã. Inclusive, estaremos fazendo um processo de inscrição, né, desses políticos eleitos. Para podermos acolher bem e recebê-los também. Sim. É um convite aí, né? Você que depois que a pessoa foi eleita e já passou o calor da campanha, e a gente pode chegar até eles e fazer esse convite para vocês estarem conosco. O Dom Eugênio também vai nos dar alguns encaminhamentos, né, também do pensamento da doutrina social da igreja, resgatando a campanha da fraternidade também e ajudando, assim, quem sabe, uma motivação para que a igreja possa acompanhá-los e, como nesse processo posterior, e eles serem ajudados a concretizar, né, o sonho do reino de Deus, que sonhando junto vai se tornar realidade. Então, muito obrigado, Padre Pena, pela sua presença no nosso bate-papo pastoral. É isso aí, vamos rezar e vamos participar ativamente nessas eleições. Muito bem, muito obrigado a você que nos acompanha sempre por aqui, compartilha o Bate-Papo Pastoral e fique à vontade também para deixar sua sugestão para outros temas, outros encontros, outra oportunidade. Nosso grande abraço e muito obrigado sempre aqui também a Jaqueline, Padre Mário, né, não puderam estar conosco aqui hoje, mas com certeza, se Deus quiser, no nosso próximo encontro. Tem que agradecer a minha esposa, Fabiana, né? Que está aqui fazendo toda a captação e faz também as edições depois de todo esse material que chega até você. Muito bem, que nosso bom Deus nos abençoe, nos dê sua paz e alegria. Amém. Amém. Obrigado.